Opa, olha, a gente volta. Passou rápido, hein, Gabriel? Voou, foi super rápido. Realmente eu achei que passou rápido, por incrível que pareça. Essa aqui que o pessoal até fala, professor, essa aqui é a aula da fome, tá todo mundo cansado, tá perto do horário do almoço. Aí dá certo, aguenta aí que vai dar certo. Professor, quero aprender como é que o senhor chegou naquele A, naquele B, analisando aquele gráfico. Prof, pra gente achar o B, eu acho que eu já entendi. O B é sempre onde a reta que representa o meu gráfico toca ou corta o eixo Y. E, professor, e o A? Eu vou desenhar um pequeno triângulo, professor. Está encontrando a tangente do ângulo formado. O resultado da tangente do ângulo, professor, já é o valor do meu A. Quer entender direitinho? Vou refazer para vocês entenderem. Vem cá. Iniciando nossa segunda aula de hoje, conteúdo funções afins lineares e constantes. Prof, vamos nós. Tá aqui, professor. Parei aqui, comecei a desenhar o gráfico bonitinho aqui, professor. Como é que estava lá mesmo, professor? Tinha o eixo X, tinha o eixo Y, e eu recordo que a reta estava mais ou menos assim, professor. Mais ou menos assim. Este ponto, bem aqui, professor, era o 6, né, professor? Aqui é o 0, que é a origem do plano cartesiano. E bem aqui, professor, se eu não me engano, este ponto aqui era o 4, professor. Se eu não me engano, este pontinho bem aqui era o 4, professor. Aí, professor, eu fui e olhei para a reta, olhei para o gráfico, eu vou e te pergunto. Olha o gráfico, só olha. Dá para você perceber onde que a reta toca ou corta o eixo Y, professor? A reta está aqui, ó, que é o meu gráfico. Professor, a reta, ela toca o eixo Y, professor, bem aqui, professor, ó. Prof, eu já sei que o B vale 6. Sério, professor? Só olhando dá para saber quem é o B? Só olhando dá para saber quem é o B. Professor, agora eu quero saber o A. O A é que eu não entendi direito. Como é que eu faço para achar o A? Você está vendo esta reta? Desenha um triângulo, professor, abaixo da reta. Professor, vou desenhar aqui um triângulo. Desenha aqui esse triângulo, professor. Aí você vai observar qual é o ângulo formado entre a reta e a horizontal. Professor, o ângulo formado entre a reta e a horizontal é esse cara aqui, ó. Aqui é o meu ângulo, professor, que vai determinar o meu coeficiente angular. Aí você vai aprender o seguinte, sempre que eu precisar, o valor do meu A, ele é sempre igual à tangente do ângulo. Ou seja, para tu não esquecer, tu lembra, professor, do refri, professor, é o cateto oposto pelo cateto adjacente, ou seja, tu vai lembrar da coca. Não tem como. Quem que é o cateto oposto? Quem que é o cateto oposto aí? O cateto oposto é o lado que está na frente do ângulo, ou seja, este lado aqui é o cateto oposto, professor. Se você observar direitinho no gráfico, vai do 0 ao 6. Então, essa distância aqui, professor, vale 6. E essa distância aqui vale 4. Ou seja, o 6 é o teu cateto oposto, porque está na frente do ângulo, e esse 4, professor, é o seu cateto adjacente. Então, professor, só tem o último cuidado, a inclinação. Quando nós utilizamos o método geométrico, eu tenho que verificar, antes de achar este A, se este A ele é positivo ou se este A ele é negativo. Professor, o valor do meu A aqui, professor, o valor do meu A, ele é negativo, professor, porque a função é decrescente. Se o valor do meu A é negativo, eu vou ter que o A vai ser menos o cateto oposto, que é 6, pelo cateto adjacente, que é 4. Professor, por que que o A ficou negativo? Por conta da inclinação, gente, da minha reta. A função ela é decrescente. Simplificando, professor, o 6 e o 4 por 2, o valor do seu A vai dar menos 3 sobre 2. Professor, acabei de encontrar o valor do meu A. Então, se eu sei que uma função do primeiro grau é escrita na forma ax mais b, eu sei que o valor do A é menos 3 meios,
eu sei que o valor do B é 6. Então, a nossa função vai ser escrita na forma menos 3/2 de x mais 6. Essa é a expressão que representa este gráfico. Deu para esclarecer alguma dúvida aí? Vamos que vamos? Mais atividades? Prof, vamos lá. Você pode depois procurar no teu livro, independente da tua escola, independente da editora que a tua escola, que o teu professor presencial está adotando, vai ter esse tipo de questão sim. E você pode, sempre que possível, você pode estar tentando realizar o processo dessa forma. Olha mais uma questão aí, professor. E professor, de tabela? Professor de tabela. Tem gráfico? Não? Não. Então, eu vou ter, como a questão, a gente está em função do primeiro grau, óbvio que a questão é de função do primeiro grau, mas eu vou tentar identificar aquele A e aquele B pela leitura, professor. Vamos lá. Ele disse para mim que Macedo observou que a distância percorrida pelo seu carro em certo dia varia, ou melhor, variava de acordo com o número de litros de gasolina. Na tabela a seguir, aparece a leitura obtida por Macedo em alguns instantes dessa viagem. Eu estou vendo ali na tabela que 1 litro, professor, ele percorria 13 quilômetros. 1 litro. Com 3 litros, professor, ele já percorria 29 quilômetros, professor. Com 5 litros, ele percorria 45 quilômetros. Supondo que o carro de Macedo mantenha o mesmo padrão, professor. Suponha que o carro de Macedo mantenha o mesmo padrão no gasto de combustível em relação aos quilômetros percorridos. Qual será a distância que o Macedo conseguirá viajar com um tanque de 40 litros? Professor, 302 quilômetros, 313, 320, 325 ou 329 quilômetros. O que é que vocês acham? Prof, tipo assim, eu tenho que entender, professor, como que está acontecendo a variação. Porque ali, professor, do 1 para o 3, variou 2 litros, né? Do 3 para o 5, variou 2 litros também. Então, eu posso dizer que a cada 2 litros, vê se eu estou raciocinando direito, a cada 2 litros, alguém pode me dizer, a cada 2 litros, nós conseguimos percorrer quantos quilômetros com esse carro? A cada 2 litros, nós conseguimos percorrer quantos quilômetros com este carro? Alguém consegue colocar para mim? Ou pelo IPTV, ou pelo chat do YouTube. Eu estou tentando perceber aqui padrões, professor. Ele não falou para mim? Supondo que o carro mantenha o mesmo padrão. Olha, de 1 para 3, professor, ele saiu de 13 quilômetros para 29. Professor. De 3 para 5, professor, foram gastos 2 litros também. 16 quilômetros? 16, Gabriel? É isso? Deixa eu ver. Mas é 16 quilômetros para quantos litros de combustível? Cara, é aqui que eu quero fazer um comentário com vocês. Numa relação, professor, linear, que é aquela que a variação se dá sempre da mesma forma, eu tenho ali, professor, uma questão de função do primeiro grau. Que eu posso optar em montar uma expressão matemática que calcula, professor, a distância percorrida em função da quantidade de litros, ou eu posso encontrar, professor, a resposta da minha questão sempre me utilizando de uma regra de 3. Se a questão for uma questão de função do primeiro grau, caso queira, eu posso tentar resolver por regra de 3. Cara, aqui, professor, 1 litro, 3 litros, professor. Daqui para cá, o senhor gastou 2 litros de combustível, professor. E percorreu com 2 litros, não é isso, de combustível, o senhor percorreu exatamente 16 quilômetros. Vamos ver se esse padrão se mantém. Professor, de 3 litros para 5 litros, também o senhor gastou 2 litros. De 29 para 45, professor, 29 vai dar, professor, com 10, 39. É isso mesmo, Gabriel. Show de bola. O que é que a gente pôde perceber? Que a cada 2 litros gasto, eu consigo percorrer
16 quilômetros. Então, eu poderia fazer uma regra de 3, professor, porque eu acabei de entender que para cada 2 litros gastos, eu consigo percorrer 16 quilômetros. Qual foi a pergunta? Quantos quilômetros ele vai conseguir percorrer com um tanque de... Cadê o tanque do cara? Tinha quantos litros o tanque? Está aqui, professor. Com um tanque de 40 litros. E, professor, produto dos meios... Vou já montar a função também. Professor, o senhor vai ter 2 vezes x vai dar 2x, é igual, professor, 40 vezes 16, que vai dar exatamente 640. O 2 está multiplicando, ele passa para o lado de lá, dividindo 640 dividido por 2. O meu x aqui, professor, vai dar exatamente 320 quilômetros. Resolvido por regra de 3. Eu só posso usar a regra de 3 em questões de função do primeiro grau. Só posso usar a regra de 3 em questões de função do primeiro grau, professor, onde a questão apresenta, professor, a situação. Tenho uma variação padrão. Professor, e com aquela função? Como é que eu montava, professor, esta função? Y é igual a x mais b. Como é que eu conseguiria montar essa expressão aqui? Primeiro, professor, se ele diz para mim que o carro, professor, a gente conseguiu perceber que o carro, para cada 2 quilômetros, para cada 2 litros, ele consegue percorrer 16 quilômetros, professor. Para 1 litro, professor, para 1 litro, ele vai conseguir andar quantos quilômetros? 8, professor. Esse carro bebe muita gasolina, professor. 8 quilômetros com 1 litro na estrada, professor, é um monstro. Consome gasolina aqui só. Então, se eu considerar que o Y, professor, é a distância percorrida e X, professor, é o meu número de litros, eu poderia dizer que a distância é igual, professor, a ele anda 8 quilômetros vezes o tanto de litros, professor. Está montada a minha função. Ou seja, se eu disser que o X é 1 litro, você anda 8 quilômetros. Se eu disser que o X é 2 litros, você anda 16 quilômetros, porque vai ficar 2 vezes 8. Se eu disser que o X é 3 litros, 3 vezes 8 eu ando 24 quilômetros. Professor, para o tanque todo que tem 40 litros, vai ficar 8 vezes 40. Y vai dar 320 quilômetros, utilizando-se da função do primeiro grau. Deu certo? Chegou no mesmo consenso, no mesmo resultado? Agora, questões de tabela, eu te aconselho sempre tentar fazer uma regra de 3. E essa regra de 3 se dá pela variação, que é a mesma para todos os mesmos intervalos de tempo, no caso lá, intervalos de litros e intervalos de distância. Fechou? Vamos para mais uma. Prof, olha a sexta questão. Olha a sexta questão. Durante o mês de dezembro, uma loja de cosméticos obteve um total de R$ 900 pelas vendas de um certo perfume. Então, mês de dezembro, ela obteve R$ 900 de grana com as vendas, né? Com a chegada do mês de janeiro, a loja decidiu dar um desconto para estimular as vendas, baixando o preço desse perfume em R$ 10. Com isso, vendeu em janeiro 5 perfumes a mais do que em dezembro, obtendo um total de R$ 1.000 pelas vendas de janeiro. Pergunta: o preço pelo qual esse perfume foi vendido em dezembro era de...
Prof, aqui, se eu quisesse, eu poderia testar as alternativas. Então, em dezembro, o perfume era 55, em 60, 65, 70 ou 75. Ele disse que em janeiro, ele fez o quê? Deu um desconto de R$10, não é isso? Então, se eu dissesse que o perfume era R$70 em dezembro, um exemplo, será que eu chutei certo? Vamos ver se eu acertei. Estou chutando. Se eu dissesse que o perfume em dezembro era 70, em janeiro, esse perfume foi vendido por R$60. Tudo bem até aí? Vamos pensar então, professor. Como é que a gente faz para chegar no valor deste perfume, professor, em janeiro? Ou melhor, em dezembro. Em dezembro. A pergunta foi quanto que era o valor deste perfume em dezembro. Professor, vamos analisar os dados aqui mês a mês. Em dezembro, qual foi o total arrecadado, professor? Em dezembro, foi arrecadado, professor, R$900, onde, professor, eu vou considerar que X representa para mim o número de unidades vendidas o X representa o número de unidades vendidas, professor. Como é que a gente vai fazer, professor? E eu posso dizer que P é o preço lá, professor, que ele vai colocar em dezembro. Prof, então vamos lá. Vamos considerar aqui que P representa o preço do perfume. Como é que eu calcularia, professor? Como é que eu fazia para calcular o total recebido, professor? Como é que eu chego nesses 900? Professor, olha só, eu vou considerar que o valor arrecadado, professor, é o preço do perfume vezes o tanto de perfume que eu vendi. Então, se eu pegar o preço do perfume vezes a quantidade de perfumes vendidas, professor, vai totalizar o meu 900. Tudo bem até aí? O preço do perfume, que eu não sei quanto que é o que ele quer descobrir. Ele quer descobrir o preço do perfume. Vezes quantas unidades eu vendi, vai dar 900. Quando eu vou, professor, para janeiro, professor, vamos para janeiro. O que aconteceu em janeiro, professor? Em janeiro, a arrecadação, professor, foi para R$1.000, professor. A arrecadação foi para R$1.000. Só que em janeiro ele deu uma promoção, fez uma promoção. Qual foi a promoção que ele fez em janeiro, professor? Em janeiro ele disse que reduziu, professor, a quantidade de perfumes, ou melhor, reduziu o preço em R$10 e ele conseguiu vender 5 perfumes a mais do que em dezembro. Então, professor, para arrecadar esses 1.000, professor, o número de unidades vendidas, professor, foi X. Ele vendeu 5 unidades a mais, professor. Ele vendeu X mais 5, professor. Número de unidades vendidas, professor. E o que foi que ele fez com o preço, professor? Ele disse que reduziu, deu um desconto, professor. O preço ficou P menos 10, professor, que foi o preço do perfume em janeiro. Professor, como é que eu faço para chegar naqueles R$1.000? Professor, o senhor pega o preço vezes a quantidade vendida. Então, aqui eu posso concluir que o preço do perfume em janeiro é P menos 10, professor. Vezes a quantidade de perfumes vendida em janeiro, professor, é X mais 5. Ou seja, o preço do perfume, que é P menos 10, vezes a quantidade vendida, vai dar o nosso R$1.000. O que é que nós temos aqui? Nós temos um pequeno sistema de equações, onde ele quer que nós encontremos, professor, o valor do preço do perfume, ele quer o P.
Então, eu vou isolar o X ali, professor, em dezembro, e vou substituir naquela outra equação, professor. E a gente vai resolver e vai estar encontrando, professor, o preço desse perfume. Isso pelo método algébrico. Deixa eu ver se eu coloquei mais um slide. Vou precisar. Meu diretor, faz gentileza para mim, coloca mais um slide em branco, por gentileza para mim, que a gente vai precisar desenvolver uma equaçãozinha até razoável o tamanho dela. E, professor, mas essas de hoje estão um pouco mais trabalhosas do que as aulas anteriores. É para revisar todos os tipos de questões. Eu posso me deparar com uma questão desse tipo? Posso. E, professor, pois essa aí está difícil. Essa daí vai dar um trabalho maior. Só uma, meu diretor. Só um slidezinho é suficiente. Eu vou terminar de montar ela ali. Então, peraí, professor. Na minha situação, eu tive que analisar 2 meses. Teve o mês de janeiro, teve o mês de dezembro lá. Dezembro, professor, ele quer saber o preço do perfume em dezembro. E ele disse que vendeu uma determinada quantidade, mas não me disse qual que era a quantidade. O que foi que nós fizemos? Professor, o senhor fez assim. O senhor considerou que X era a quantidade de unidades de perfume vendida em dezembro. E P, o preço do perfume. Como é que eu faço para chegar naquele 900? Professor, aquele 900, ele é obtido quando você pega o preço do perfume e multiplica pelo tanto de perfumes. Não é não? Ou tanto de perfumes vezes o preço. Professor, é mesmo, faz sentido. Dá 900. X, que é a quantidade de perfumes, vezes P, que é o preço, dá 900. Guardei. Fui para janeiro. Em janeiro, professor, ele disse que teve uma promoção. Ele disse que nessa promoção ele reduziu o preço de dezembro em R$10. Então o preço do perfume ficou P menos 10. Eu não sei então qual que é o preço original, mas eu sei que vai ser P tirando 10, que foi o desconto que ele me deu. O fato dele ter reduzido o preço fez com que a loja conseguisse vender 5 unidades a mais do que em dezembro. Se em dezembro nós vendemos X unidades, em janeiro nós vendemos X mais 5. Então, como é que eu vou fazer para achar o valor arrecadado com as vendas no mês de janeiro, professor? O senhor pega a quantidade vendida, que é X menos 5, e multiplica pelo preço do perfume em janeiro, que é P menos 10. É igual ao meu R$1.000. Vamos fazer agora só um sistema. Vamos lá? Professor, começa aqui isolando o valor do meu X, professor. Aqui eu posso dizer que o meu X é 900 dividido pelo preço do perfume. Ou seja, a quantidade de perfumes vendidos em dezembro era só pegar 900 dividido pelo preço do perfume. Não é verdade? Professor, se eu sei que o X é 900, professor, sobre P, o meu trabalho é só substituir aqui, professor, esse 900 sobre P. E a gente resolver a equação. Vamos lá, então? Como é que vai ficar aqui, professor? Vai ficar P menos 10, que eu vou estar repetindo. Só trocar aqui a cor da canetinha. Tenta fazer aí. P menos 10 vezes o valor do X, professor, que vale 900 sobre P mais 5 tem que ser igual a 1.000. Pronto. Eu vou agora só resolver essa equação e o resultado já vai ser, professor, o valor de P que a gente vai estar encontrando. Vai ficar P menos 10, eu estou repetindo ela novamente, que multiplica, professor, 900 sobre P mais 5 é igual a 1.000. Vamos fazer aqui uma distributiva. Deixa eu só conferir aqui se era 1.000 mesmo, o valor arrecadado, R$1.000. Vai ficar P vezes 900 menos P, professor. O P cancela com P, vai ficar só 900. P vezes 5, professor, vai dar mais 5P. Prof, aí vai lá agora. O menos 10 vezes o 900 sobre P. Professor, vai ficar menos 9.000 sobre P, professor. Menos 10 vezes 5, professor, vai dar menos 50. Prof, o resultado dessa expressão, deixa eu escrever só um pouquinho menor, porque eu já percebi que vai dar uma equaçãozinha do segundo grau. Ficou P vezes 900 sobre P, só para você entender. P vezes 900 sobre P, esse P cancela com este P. Fica só 900.
tá bom? Só para você entender a parte algébrica. P, professor, vezes 5 vai dar mais 5P. Menos 10 vezes 900 sobre P vai dar menos 9.000 sobre P. E menos 10 vezes 5 vai dar menos 50. O resultado da conta vai dar exatamente 1.000, professor. A gente pode começar reduzindo os termos semelhantes, professor. Nesse caso, eu já posso fazer a conta desse 900 com, professor, este 50 com 1.000 que está lá do lado de lá. Professor, 900 menos 50 vai dar 850, professor, mais 5P menos 9.000 sobre P é igual a 1.000. Vou pegar o 850, vou jogar para o segundo membro subtraindo. Equação do segundo grau, vai dar do segundo grau, Gabriel. Cara, vai ficar 5P menos 9.000 sobre P é igual a 1.000 menos 850. Professor, vai ficar 5P menos 9.000 sobre P é igual a 1.000 menos 850, professor, que dá exatamente 150. Professor, reduziu os termos semelhantes, só que ficamos com uma equação fracionária, professor. Tem lá o denominador P, né? A gente vai ter que tirar o MMC aqui, professor. O MMC vai ser o P. Aqui embaixo é 1. Aqui embaixo é 1. P dividido por 1 dá P vezes 5P. Nós vamos ter 5P ao quadrado menos P dividido por P dá 1 vezes o 9.000. Continua dando 9.000. P dividido por 1 dá P vezes 150 vai dar 150P. Tirei o MMC de todo mundo, organizando a equação como sendo uma equação do segundo grau, nós vamos ter 5P ao quadrado menos 150P menos 9.000 é igual a 0. Dá para dividir ela toda por 5, professor. Se eu dividir toda esta equação por 5, nós vamos ter o preço do perfume ao quadrado menos 30P. Se eu dividir 90 por 5, professor, vai dar exatamente 18, professor. Vai dar menos 1.800, professor, que é igual a 0. Prof, essa equação do segundo grau, cabe a você escolher o processo resolutivo. Ou você faz pelo famoso Bhaskara, conteúdo este visto no ano passado, ou você faz pelo Girard. Se eu fosse fazer pelo Girard, eu tinha que pensar em dois números que somados deem 30 e que multiplicados deem 1.800. E, professor, ia dar mais trabalho. Pensar em dois números que somados deem 30 e que multiplicados deem 1.800, professor, 40 vezes 40, 1.600. 50, deixa eu ver aqui, 90, deixa eu ver, para dar 30, a soma dos dois dá 30. 80, 70 e 40, deixa eu ver aqui, 70 e 40, seu 7 vezes 8, 56, não, vai passar. Deixa eu fazer aqui rapidinho pelo delta. Professor, o meu delta é igual a B ao quadrado menos 4 que multiplica C, professor. Vai ficar exatamente 4 vezes 1.800, 3.600, 7.200. Nosso delta vai dar 8.100, professor. A raiz do delta vai dar 900, professor. Aí vem x é igual, no caso, o meu P. Passei sem querer. P é igual, borrachinha, raiz 900. P é igual menos B mais ou menos a raiz do delta dividido por 2 vezes o A, professor. Então, nós vamos ter 30
raiz do delta, deu tudo isso, mais ou menos vai dar 930 dividido por 2. Professor, deixa eu olhar as alternativas. E, professor, não tem este preço aqui não. Deixa eu ver lá direitinho se a gente fez a conta correta. Conta grande, né? Volta. Durante o mês de dezembro, só conferindo os dados, uma loja de cosmético obteve um total de R$ 900 pela venda de certo perfume. Tudo bem. Com a chegada de janeiro, a loja decidiu dar um desconto para estimular as vendas, baixando o preço desse perfume em R$10. E aí tudo bem. Com isso, vendeu em janeiro 5 perfumes a mais do que em dezembro, obtendo um total de R$1.000 pelas vendas. O preço pelo qual esse perfume foi vendido em dezembro era D. Tá certinho. Só conferir as minhas contas. Ficou X, quantidade de unidades vendidas, P, o preço do perfume em dezembro. Se eu pegar o preço do perfume e multiplicar, 900, de boa. Vai lá, professor, em janeiro foi 1.000 a arrecadação, 5 unidades a mais, o preço P menos 10. P menos 10 vezes X mais 5 dá R$1.000. Fazendo a distributiva, só estou fazendo o checklist devagarzinho para ver se não errei nenhuma conta. Ficou P vezes o 900 sobre P, dá 900. P vezes 5, professor, dá exatamente 5P. Menos 10 vezes 900 dá menos 9.000 sobre P. Menos 10 vezes 5 dá menos 50, que é igual a 1.000. 900 menos os 50 lá dá 850, mais 5π, menos 9.000 sobre P igual a 1.000. Passando o 850 para o outro lado, ficou 5P, menos 9.000 sobre P é 1.000, menos 850. Tá certinho. Professor, 5P, menos 9.000 sobre P é igual a 150, professor. Tirei o MMC, ficou 5P ao quadrado. Ah, já sei onde é que é o erro já. 5P ao quadrado, professor, menos 9.000, professor, cancelou, que é igual ao 150P. Foi na hora de simplificar, professor. 9.000 dividido por 5, 1.800, tá certo. 150 dividido por 5 dá 30. Delta B ao quadrado, que é 900, menos 4 que multiplica C. 4 vezes 1.800. 7.200, mais 900, 8.100. Raiz de 8.100, 90, professor, não é 900 não, achei estranho. A raiz de 8.100 é 90, professor. Deixa eu ver se alguém já tinha visto. Era 90, Gabriel. Então ficou 30 mais 90 dividido por 2, eu tenho o preço 1, tenho o preço 2 aqui na resolução da nossa equação. 30 mais 90 dá exatamente R$120 dividido por 2. Olha o preço do perfume, professor, R$60. O preço 2, professor, vai dar exatamente menos 60 sobre 2. Professor, não tem preço negativo. A alternativa correta, o preço do meu perfume, professor, é de R$60. Quase que eu acertei no chute. Ufa, professor, essa é difícil. Difícil não, gente, ela é grande. 60 ou 65, no caso vai dar 60, Elesmão Veloso. Show de bola. É grande, bem grande a questão. Valeu, Elesmão Veloso já participou com a gente. Agora que eu vi aqui a postagem, deu 50, 60 ou 65. Vocês estavam fazendo pela média, não foi isso? Para chegar lá, deu exatamente R$60, professor. Eu poderia ir testando, se eu não quisesse. O delta, agora, vamos lá. Na nossa equação ficou, cadê ela aqui? Pronto, achei. Vou calcular aqui para vocês verem. A equação ficou essa aqui, ó. Não é isso? Deixa eu calcular o delta aqui para vocês. Professor, na equação ficou P ao quadrado, não é isso? Menos 30P menos 1.800. Menos 30P menos 1.800, que é igual a 0. Professor, aqui o delta, eu sei que é B ao quadrado menos 30
ao quadrado menos 4 vezes o A, que é 1, vezes o C, que é menos 1.800. O nosso delta vai dar 900, mais aqui o jogo de sinal, menos do 4 com o menos do 1.800, vai dar mais. 4 vezes 1.800 dá 7.200. O nosso delta, que você pediu para mim, vai dar 8.100, professor. E a raiz de 8.100 dá exatamente 90. Deu certo? Aí eu peguei, calculei o deltazinho aqui, professor, fui lá, substituí. Joguei na fórmula de Bhaskara, P é igual a menos B, no caso 30 positivo, mais ou menos a raiz do delta, que é 90, dividido por 2 vezes o A. Professor, o Enem cobra uma desse tamanho? Não. Mas eu tenho certeza que se você procurar no teu livro, você vai achar uma dessas aí. É possível de vocês acharem. Então já tem uma como referência, professor, mas que foi trabalhosa, foi. Então foi vendido exatamente, professor, o perfume a R$60 em dezembro e em janeiro foi vendido, professor, a R$50. Pegou? E, professor, se a gente fosse testando letra A, letra B, já tinha feito logo a resposta, ó. Tinha dado certo. Como é que seria testando, professor? As alternativas aqui, olha só. Se você disse, professor, que de dezembro para janeiro, professor, tu teve um desconto de R$10, professor, se eu considerasse que o perfume era R$60 em dezembro, eu teria vendido quantas unidades? 900 dividido por 60, professor. Dava exato a divisão? 900 por 60? Professor, ia ficar 90 por 6, ia ficar 45. Ia ser vendido 15 unidades do perfume a R$60. 15 unidades do perfume. Então, em janeiro, foi vendida 5 a mais. Foi vendida 20, professor. 20 unidades. 20 unidades com R$10 a menos, no caso 50, 20 vezes 50 dava 1.000. Dava para testar. Sétima questão é parecida, Gabriel? Vamos ver aqui. Ele diz para mim que um plano telefônico custa R$50 por mês, com franquia de 300 minutos. O que quer dizer isso, professor? Ele está dizendo que você paga R$50 por mês e você pode falar até 300 minutos. Se passar dos 300 minutos, você vai pagar um adicional de 60 centavos a mais. Se a conta de um usuário em um determinado mês foi de R$125, quantos minutos foram utilizados neste mês? Gente, essa aqui dá só para a gente raciocinar um pouquinho. Qual que é o valor do plano telefônico? Não vai nem precisar. Deixa eu ver o que foi que você colocou aqui para mim, Gabriel. 50x. Não, Gabriel, vamos lá. O que é o 50? O 50 é o plano telefônico, Gabriel. O 50 é o plano telefônico. O que eu pago a mais do que 50? Não é 50 vezes o tanto de minuto. Não é 50 vezes o tanto de minutos. Eu pago R$50 e tenho direito a falar 300 minutos. Se eu falar 301 minutos, eu vou pagar por este 1 minuto a mais 60 centavos. Ou seja, se eu falasse 301 minutos, eu pagaria R$50,60. Essa daqui dá para a gente só raciocinar, mas dá para montar a expressão também. Vamos lá. Quanto é que é o pacote? R$50 te dá direito a falar quantos minutos? 300. O cara disse que pagou quanto na conta? 125. Ele pagou mais do que o plano telefônico. Ele não pagou a mais? Pagou, professor. Quanto que ele pagou a mais, professor, do que os 50? Quanto que ele pagou a mais do que os 50? Professor, pela lógica, ele pagou R$75 a mais. E por que ele pagou a mais? Porque ele excedeu os 300 minutos. Ele excedeu esses 300 minutos em quanto? Professor, foi pago a mais. O plano era 50. Se tu pagou 125, tu pagou R$75 a mais. E por que se paga mais? Pelo que se excede.
Ou seja, para cada minuto excedente, você pagou 60 centavos por cada minuto. Então, em R$ 75,00, eu poderia dizer, professor, que ele excedeu o pacote telefônico em quantos minutos? Ele excedeu o pacote telefônico em quantos minutos? O que é que vocês acham? Já eu monto a expressão. Professor, olha só. Se para cada minuto excedente, para 1 minuto que eu excedo, eu pago 0,60, quantos minutos, professor, eu vou pagar por esses R$ 75,00? Professor, era só o senhor dividir 75 por 60 centavos. Quantos minutos, professor? O senhor vai pagar mais 75 dividido por 60 centavos? Professor, o senhor falou exatamente 125 minutos a mais, professor. Se você resolver essa regrinha de 3 aqui, que eu acabei de colocar, 1 minuto excedente, professor, 1 minuto excedente, o senhor paga 60 centavos. Quantos minutos eu paguei, já que eu tive uma adicional de R$ 75,00? Professor, o senhor pagou a mais por 125 minutos que o senhor excedeu o plano. Por 125 minutos que o senhor excedeu o plano. Qual que era o pacote? Meu pacote era 300 minutos. Eu paguei por 300 minutos, eu paguei os 50. E pelos R$ 75,00 a mais, eu paguei pelos 125 minutos que eu ultrapassei. Então foi falado um total de quantos minutos? 300 do pacote, com 125 minutos excedente. Professor, o senhor falou um total de 425 minutos. Professor, como é que eu montava uma expressão que calculava a resposta dessa questão? Professor, vamos lá. Se nós considerarmos, professor, vamos lá, plano, professor, quanto é que era o plano? R$ 50,00, professor. Ele te dava esse plano, ele te dava a cobertura para você falar quantos minutos? Professor, ele deixava você falar 300 minutos. Mas ele disse que te cobrava um adicional, professor, de 60 centavos por cada minuto que excedesse os 300. Então, o que a gente vai considerar? Eu vou considerar que Y é o valor total da conta, tudo bem? Eu vou considerar, professor, que X é o total de minutos falados no plano, só que eu tenho que entender o seguinte, professor, como é que eu faço para achar uma expressão matemática que calcula a quantidade de minutos que ultrapassa o 300? Professor, a expressão que calcula a quantidade de minutos que ultrapassa o pacote, professor, vai ser X é o total de minutos menos 300. Essa expressão aqui, X menos 300, é o que você vai ultrapassar os 300. Tipo, vamos dizer que eu falei 500 minutos. 500 minutos. Quantos minutos eu ultrapassei do meu plano? 500 menos 300. Você entendeu? Se eu pegar o total de minutos menos 300, a diferença, professor, vai representar quantos minutos excedeu. Então, a minha conta aqui, professor, o valor da minha conta total vai ser o meu plano, que é R$ 50,00, mais, professor, o que é que eu vou pagar mais? Eu vou pagar 60 centavos vezes o tanto de minutos excedentes.
A quantidade de minutos excedentes, professor. Então, na minha situação, vai ser x menos 300. Essa aqui, Gabriel, seria a expressão que calcularia, professor, o valor total pago em uma conta. Nesse caso, o Y lá seria os R$125, que foi o valor que ele pagou na conta. A gente ia fazer aqui, professor, ia dar 125 é igual a 50, professor, mais 0,6x menos 6 vezes 3 ali, professor, vai dar exatamente 60 vezes o 300, que eu estou fazendo aqui, ó, a distributiva. Professor, dá exatamente 180, professor. Resolvendo tudo isso, professor, eu vou pegar aqueles 50, jogar para o lado do 125 e o 180 também jogar para o lado do 125. Vai ficar, professor, 50 menos 180, só vou repetir, 125 é igual a 50 menos 180, vai dar 0,6x menos 130. 130 vai passar para o outro lado somando, professor. 0,6x é igual a 125 mais 130, que vai dar 255. 255 dividido por 0,6. X. 255 dividido por 0,6 vai dar o seu 425 minutos. Pode testar aí, que dá super certo. Vocês entenderam? Estão bem mais complicadas essas do que as outras, não é? Mas é para a gente fechar o conteúdo, para que vocês pudessem visualizar as questões que eu também poderia estar visualizando em uma prova. Vocês entenderam os dois processos? O primeiro processo eu fui pela lógica, professor. Eu disse assim, cara, se o cara pagou R$125, ele pagou além do plano. Por que que a pessoa paga além do plano? Ela paga além do plano quando ela excede os minutos. Porque R$50 pagos me dava garantias de 300 minutos. Se passasse dos 300 minutos, ia pagar 60 centavos por cada minuto que ultrapassasse os 300. Então foi o que eu fiz. Professor, se a conta deu 125, quer dizer que eu paguei a mais R$75. E este a mais que eu paguei, com certeza foi porque eu excedi os meus 300 minutos. Excedi os meus 300 minutos em quantos minutos? Professor, se um minuto o senhor cobra 60 centavos, por esses R$75 que o senhor pagou a mais, professor, porque o senhor falou 125 minutos a mais do que a franquia do teu plano. Prof, então o total de minutos, professor, foi de 300 do plano com 125, dá o 425. Ou a sentença matemática, onde eu calculei, professor, o valor, a expressão que calculava o valor total do plano, professor. Y é igual 50, que é a taxa do plano fixa, mais 60 centavos vezes o tanto de minutos excedentes. Professor, por que que não ficou o X? Porque você não paga X por minuto. Você só vai pagar, professor, 60 centavos por cada minuto que ultrapassar os 300. Então, o X sendo o total de minutos que eu falei, pegando o X menos o 300, a diferença ali vai dar somente o que passar de 300, ou seja, 60 centavos pelo que passar. Simplesmente, no lugar do Y, eu coloquei o valor total da conta, que era 125, resolvi a equação que foi apresentada, chegamos nos 425 minutos, professor. Prof, vamos lá, dá uma relaxada nas questões. Vocês acham que conseguem resolver essa oitava pelo que foi falado no comecinho da primeira aula? Ali, professor, eu estou te dando 2 pares ordenados. E eu quero que você calcule para mim G de menos 1. O que eu preciso para montar uma função do primeiro grau? Gente, para mim montar uma função do primeiro grau, eu sempre preciso de 2 pares ordenados.
Para quê, professor? Para montar um sistema. Ele quer que eu calcule g de menos 1. Mas para mim achar esse g de menos 1, eu tenho que primeiro encontrar a função g de x, que é igual a x mais b. Então, eu tenho que primeiro achar a função. Vamos achar essa função? Professor, com um par ordenado, eu posso estar substituindo ele na função ax mais b, que é igual a y. Ele me deu dois pares ordenados. Ele me deu 3 e 1. E ele me deu o par ordenado menos 7 e menos 29. O que você faz quando você tem dois pares ordenados? Gente, o valor do x, você coloca onde tem o x. O valor do y, o senhor coloca onde tem o y. E originamos um sistema de equações do primeiro grau. Vai ficar a vezes 3 mais b é igual ao y, que é 1. E o outro par ordenado vai ficar a vezes menos 7 mais b é igual a menos 29. Resolvendo, professor, essas duas equações que obtivemos com a substituição dos pares ordenados, nós vamos ter o seguinte sistema. 3a mais b é igual a 1 e menos 7a mais b é igual a menos 29. Cabe a você resolver esse sistema ou pelo método da adição ou pelo método da substituição. Estará encontrando o valor do A, estará encontrando o valor do B. Você que está um pouco perdido, gente, novamente, dá uma espiada nas aulas de começo de agosto até agora, que a gente treinou questões também de sistema, recordamos sistemas. Então pode ser que você que está sentindo dificuldade, o que está faltando é você acompanhar, dar uma espiada nas aulas que aconteceram, tá bom? Nas semanas anteriores. Bacana? Professor, resolvendo o sistema pelo método da adição, professor, eu vou pegar essa primeira equação, eu vou multiplicar ela por menos 1, professor. Ela vai ficar o quê? Se eu multiplicar ela por menos 1, professor, ela vai ficar menos 3a menos b é igual a menos 1. Repetindo a de baixo, professor, vai ficar menos 7a mais b é igual a menos 29. Aplicando o método da adição, menos 3a menos 7a dá menos 10a, esse b cancela com este b, que é igual menos 1 menos 29, menos 30. Prof, multiplica aqui por menos 1 para ficar todo mundo positivo. 10a é igual a 30. A é igual a 30 dividido por 10. Professor, deixa eu ver se eu coloquei espaço. O meu A, professor, vai ser exatamente 3. Professor, como é que eu acho o valor do meu B? Se eu encontrei o A, eu pego o valor desse A e substituo em qualquer uma das equações que eu consegui montar até então. Professor, substitua, deixa eu ver. Na primeira, aquela original, 3A mais B não era igual a 1? Se eu sei que 3A mais B é igual a 1, e o A é 3, 3 vezes o A, que é 3, mais B é igual a 1. Professor, o senhor vai ter que 9 mais B é igual a 1. Esse 9 vai passar para o lado do 1 subtraindo. Vai ficar 1 menos 9, B é igual a menos 8. Eu tenho que o A é 3 e o B é menos 8. Então, já dá de montar a função, professor. G de x é igual, o meu A que é 3x menos 8. Se eu montei a minha função, tem como eu calcular o meu g de menos 1, professor. Se a função g de x deu 3x menos 8, g de menos 1 vai ser 3 vezes o x, que é menos 1, menos 8. Deu certo? Prof, g de menos 1 vai ser igual a menos 3, menos 8. G de menos 1 vai dar exatamente menos
11, professor? Isso, Gabriel. Muito bem. Professor, não entendi direito. Qual é a parte? Eu apago e eu refaço. Agora você tem que colocar para mim aí. Professor, eu não entendi o sistema. Tem como explicar o sistema todo? Você tem que colocar para mim. Professor, eu faltei as aulas anteriores. Eu não sei como é que chega naquele resultado. Você tem que colocar para mim. Porque eu não tenho como visualizar, professor, aí, ó, a dúvida que você está sentindo aí. Eu só posso pensar, cara, a dúvida normalmente da grande maioria é essa. A dúvida na grande maioria é aquela. Então, normalmente, eu fico eu mesmo me colocando no lugar de vocês. E, professor, e se fosse isso? Tentando pensar, tentando adivinhar qual que seria a pergunta de vocês. Mas só funciona mesmo quando essa pergunta parte de vocês aí e ela se apresenta ali, ou no chat do YouTube, ou no chat do IPTV. Bacana? Prof, foi resolvida. Deixa eu ver como é que eu estou de tempo. Cara, tá quase finalizando. Essa daqui, só para a gente finalizar, eu vou fazer duas perguntas para vocês. Vocês têm como me dizer, nem li a questão, quem é o B? Quem é o B, professor, neste gráfico aí? Ele disse que um meteorologista, ao analisar o calendário de chuvas referente ao mês de maio, em uma dada região, verificou que a precipitação ao longo dos dias, de acordo com o gráfico retilíneo a seguir, ou seja, a quantidade de chuvas está acontecendo ali de acordo com o gráfico. Ele quer saber a precipitação, professor, no dia 26 de maio. Ali eu estou vendo que no dia 20 de maio, a precipitação de água foi de 70 milímetros, professor. A precipitação de água foi de 70 milímetros. Ele quer saber, professor, no dia 26 de maio. O X, professor, aqui, o X, ele representa para mim o dia do mês de maio, não é isso? E, professor, o Y representa a quantidade de precipitação. Ele quer que você ache o Y. Como é que eu conseguiria montar aqui, professor, a lei de formação? Eu usava o método geométrico. Foi que você colocou lá Y. O que é esse menos 5 por 2, Gabriel? É o A? É o A, o 5 por 2? É isso? Deixa eu ver aqui, professor. Se nós considerássemos esse triângulo aqui, ó, abaixo da reta, professor, eu já sei aqui que o B é 120. E eu considerasse esse triângulo aqui, professor, eu ia calcular o valor do meu A, professor. Aqui o meu ângulo, essa distância aqui, professor, é 20. Essa distância aqui vai do 120 para o 70. Essa distância aqui é 50, professor. Essa distância aqui é 50. Ah, entendi, Gabriel. Como a inclinação do gráfico, professor, é para a esquerda, a função é decrescente. Então, o A, professor, ele é negativo, é menos a tangente do ângulo. Ou seja, cateto oposto pelo cateto adjacente. O valor do A aqui deu menos 5 sobre 2. E o valor do B é 120. O valor do A, menos 5 sobre 2. E o valor do B, 120. Qual que seria a função que calcula a quantidade de água? Professor, é Y igual menos 5 sobre 2 de X mais 120. Ele quer a precipitação ocorrida, professor, no dia 26 de maio. O 26 de maio, professor, é um valor de X. Qual que seria o teu trabalho ali? Substituir, professor. Ia ficar menos 5 vezes 26, professor, dividido por 2, dá 65, menos 65, mais 120. Professor, você ia encontrar exatamente 55 milímetros, se você simplesmente substituir aqui o dia 26 de maio. Resolve a conta, 55 milímetros de mercúrio. Meus queridos, chegamos ao final. Eita, professor, foi demorada essa segunda. As questões foram mais elaboradas, mais trabalhadas. Então, durante o mês, a gente veio em ordem crescente, gradativa de dificuldade, até a gente chegar neste ponto. Então, alguns conseguiram processar, outros já sentiram mais dificuldade. Você tem que se perguntar por que eu senti mais dificuldade. Alguns já entenderam. Professor,
realmente eu não acompanhei todas as aulas. Então, como matemática é uma sequência didática, só cabe a você procurar as aulas anteriores e tudo vai passar a fazer sentido. No mais, agradecer a presença e a participação de todos, desejando aquele bom dia. Fica com Deus. Até a próxima aula. Tchau, tchau, galerinha.